Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor e para continuar o estudo de Mateus. Hoje eu irei responder a terceira pergunta dos discípulos para Jesus. Então, a terceira pergunta foi em Mateus 24, verso 3. Quando ele diz, e no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a resposta que será dada hoje será da última pergunta. E da consumação do século. Então, quando será a consumação do século? Então, os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. E já respondi uma, que foi a segunda, que sinal há da tua vinda? E a terceira é a consumação do século. Mas antes eu queria complementar, e já entrando também neste assunto, né? Este assunto dessa terceira pergunta. O assunto é sobre, complementando aqui. Então, em 2 Tessalonicenses, vou complementar bem aqui o estudo da semana passada, queria responder bem aqui para ficar mais compreensível. Em 2 Tessalonicenses 2, 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então aqui Paulo, ele fala nesse versículo, ele fala tanto da segunda vinda de Jesus como do arrebatamento. Então Paulo, ele fala dos 2 assuntos para a igreja. Tanto da segunda vinda como do arrebatamento. Esse negócio aqui tá atrapalhando. Então, vamos ver lá. Vem aqui. Paulo diz, sobre a segunda vinda, Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui ele está falando da segunda vinda de Jesus para os judeus. Aqui ele não está falando do arrebatamento. E o que é que ele fala desta segunda vinda? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver 2 Tessalonicenses, os versos do 2 ao 4, que ele diz assim: a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui ele está falando o dia do Senhor. Então, para que ninguém, ele diz, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra,
quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então ele está dizendo, tem que prestar atenção. Não vacile na fé, não desvie, fique atento. O dia do Senhor aqui se refere à volta de Jesus, a volta de Jesus. Então, Paulo confirma quando diz o dia do Senhor. Então, aqui está se falando da segunda vinda de Jesus para os judeus. Então, Jesus vai voltar, vai vir a segunda vez visivelmente para a terra, para os judeus, porque para a igreja ele não pisou na terra, ele chamou a igreja dos ares. Então o verso 3 ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui Paulo está falando que antes da volta de Jesus, então vai acontecer a apostasia. E também, quando Jesus vier, o homem da iniquidade já tem sido revelado. É isso que ele diz. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apóstolo Paulo aqui está falando da segunda vinda de Jesus para os judeus. Não está falando do arrebatamento da igreja. Então, aqui no Apocalipse, nos fala da apostasia. Então, Apocalipse, capítulo 13. Então, esta apostasia que fala aqui, que o apóstolo Paulo fala aqui, ela já começou, né? Então, o que é esta apostasia? Esta apostasia são as religiões se curvando para se tornarem uma só religião. Então, os líderes religiosos estão se tornando um só. Isto é a apostasia. Mas ela se concretizará bem aqui em Apocalipse 13, os versos do 11 ao 18. Eu vou ler aqui um pouquinho, para ver se os irmãos entendem. 13, os versos do 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte.
Então, a apostasia é isto bem aqui. O anticristo já está governando e também o falso profeta. Então, a apostasia, o mundo todo já se apostatou, não é? Apostatou a sua fé. Então, a fé, a adoração deles é a besta. Então, eles estarão adorando a besta. O anticristo já foi revelado. Então, quando Jesus vier para a sua segunda vinda, para os judeus, para governar esta terra, então isto já aconteceu. É por isso que o apóstolo Paulo diz, aqui eu vou ler o 19, Apocalipse 19, ainda os versos do 11. Vou ler só alguns versículos, não vou ler tudo não. Então, 19 do 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, aqui fala de Jesus quando ele vier. Então, quando ele vier, então ele vai vencer a besta. Então, é nesse tempo aqui. Aqui no versículo do 19 em diante diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No caso, Jesus, né, que está montado no cavalo branco. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, esta apostasia que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, então, esta apostasia é nesse tempo. Então, aqui está falando da segunda vinda do Senhor, o dia do Senhor. E ele diz, como se o procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos enganeis, porque nisto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a segunda vinda de Jesus só vai acontecer depois que o anticristo e o falso profeta estiverem governando, porque os dois seduzirão todas as pessoas que quiserem participar do governo dele. Então, receberão a marca. Aquela marca já diz que são do diabo, né? Quem receber a marca não tem mais vez, não tem mais jeito, não será mais salvo. Irá para o inferno, porque já fez a sua escolha, né? E são muitos, né? Então, aqueles que não se sujeitarem, que não quiserem adorar, que não quiserem se apostatar da fé, estes serão mortos, serão perseguidos, serão presos. Então, somente quando acontecer a apostasia, que é todas as nações servindo e adorando a besta e com a sua marca, então Jesus virá. Então, nós vimos lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21. Se os irmãos quiserem ler direitinho em casa, pode ler. Então, 2 Tessalonicenses 2, aonde ele diz, e a nossa reunião com ele. Então, esse versículo 1 nos fala da segunda vinda, né, para os judeus, que é no final do reinado do anticristo, e também, que também é o dia do Senhor, e também nos fala do arrebatamento, quando ele diz assim, e a nossa reunião com ele,
e a nossa reunião com ele. Então, Paulo está falando bem aqui dos versos do 6 ao 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o anticristo e o falso profeta serão revelados, no caso o anticristo aqui fala, mas o falso profeta está junto, né? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui nós vemos que este que será tirado é a igreja. Quando a igreja for tirada, então vai acontecer exatamente a manifestação do anticristo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então os irmãos entenderam? Então ele será revelado somente quando a igreja sair da terra. E Paulo diz no versículo 1, e ele diz, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí ele está falando da segunda vinda de Jesus para os judeus, porque Jesus virá na guerra do Emagedon para destruir estes governos, né? Destruir esses exércitos. Satanás vai se levantar com os exércitos de todo o mundo, de todas as nações, contra Israel, contra Jesus. Então eles, os israelitas, vão clamar por Jesus, vão se arrepender, vão entender que o Jesus, o Messias que eles mataram há 2000 anos atrás, é o mesmo Messias que Deus prometeu. Então eles vão clamar e Jesus vai voltar. E diz bem aqui no versículo 8 que na volta dele, na manifestação dele, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aí será o retorno de Jesus, né? Será realmente respondida a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Mas qual foi mesmo a pergunta? A pergunta é a pergunta 3, não é? A pergunta é, quando será a consumação do século? Quando será a consumação do século? Quando acontecerá isso? Antes vai ter que haver essa apostasia total, né? Todas as religiões do mundo unidas com o falso profeta, adorando o anticristo, fazendo uma imagem, botando uma marca e todos adorando. Quem não adorar, quem não se submeter será morto. Então aí é a apostasia. Mas aqui, quando será a consumação do século? Que século? Qual é o século que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo o século 21. Então é este século. Então o fim do governo Então quando Jesus vier, né, ele vai assumir o seu governo. Então será o fim do governo humano dominado por Satanás aqui na terra, e Jesus vai
implantar o seu governo, em que Mateus, ele responde, não é? Mateus 24, 14. Aqui Mateus 24, 14. Então, os discípulos, Jesus respondendo à terceira pergunta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Jesus está dizendo que o fim, seja bem-vinda, Joana, que o fim acontecerá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E o apóstolo Paulo diz, quando houver a apostasia e o homem da iniquidade já estiver governando e preparado para destruir Israel. Mas quando é que isto vai acontecer, né? Então, neste período, a igreja já não estará mais aqui. Então, quem vai pregar este evangelho? Porque Jesus disse que o evangelho será pregado em todo o mundo. Para quê? Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, porque nenhuma pessoa vai ter desculpa de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Então, aqui em Apocalipse, os primeiros que Jesus já separou para esta tarefa no tempo do anticristo vão ser os 144 mil selados para esta tarefa. Aqui é Apocalipse 7, 4. Vou ler bem aqui. Apocalipse 7, versículo 4, ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem vai pregar nos 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo será estes 144 mil selados. Aqui em Apocalipse, no versículo 14, também ele nos diz o seguinte, 14, do 1 ao 11, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. Aqui no verso, em Apocalipse 7, 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui eles foram selados, mas aqui diz o selo. Qual era o selo? O selo era que eles receberam o nome, receberam na fronte escrito o nome e o nome do, deixa eu ver aqui, vou ler bem aqui todo. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome. O nome de quem? De Jesus. E o nome de seu Pai, Deus, né? Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos
dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Então, estes serão os primeiros a serem os pregadores no tempo que o anticristo estiver governando, os 3 primeiros anos, no começo dos seus primeiros anos. Então, mas também vai ter as 2 testemunhas. Então, a igreja não vai estar aqui pregando, a não ser aqueles que ficarem e resolverem, né? Querer seguir Jesus nesse tempo. Vai ser muito difícil, porque eles vão estar fugindo, né? Se escondendo, né, da morte, e muitos morrendo. Então, como eles vão pregar, né? Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 11, os versos do 3 ao 4, nos diz das 2 testemunhas. Capítulo 11, Apocalipse 11, do 3 ao 4, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, também, no tempo do anticristo, os 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, estas 2 testemunhas vão ficar lá em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, pregando que Jesus é o Messias. Então, continuando aí, então você vai ver o que vai acontecer com essas testemunhas. Se vocês quiserem saber, você lê. Eu já tenho também um estudo, né? Que fala um pouco disso. Mas os irmãos podem ler o que vai acontecer com essas 2 testemunhas. Então, vai estar os 144 mil escolhidos por Deus para levar a mensagem, e também as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, assim que elas aparecerem, a igreja será tirada da terra, porque elas aparecerão no capítulo 11 e a igreja será tirada no capítulo 12. Então, logo que elas aparecerem, a igreja vai ser arrebatada. Então, o terceiro que irá pregar no tempo do governo do anticristo será os anjos. Então, Apocalipse 14, do 6 ao 11, nos diz assim. Apocalipse 14, do 6 ao 11, nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, aí os anjos continuam até o versículo 11. Os irmãos podem continuar. Não vou ler muito para não passar muito tempo. Então, essas 3 testemunhas, elas estarão nos 3 primeiros anos e meios do governo do anticristo. Então, a apostasia já está, o anticristo já está governando, o falso profeta já está levando as pessoas a adorarem a besta, a fazer a imagem, a marca. Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Quem não tiver a marca não vai adorar a besta, vai morrer. Então vai ser um tempo terrível. Por isso, irmãos, devemos nos preparar para subir agora. Jesus está próximo, está às portas, né? Então, nos 3 primeiros anos e meio, então essas testemunhas irão anunciar a palavra de Deus. Então, os anjos irão, porque os anjos
eles não precisam de carro, não precisam de transporte, eles vão de um país a outro, de uma nação a outra, pregando a palavra de Deus. Não existe empecilho para os anjos. Então, eles pregarão. As testemunhas estarão em Israel, lá em Jerusalém, pregando, e todo mundo filmando, né? Então, todo mundo também verá a pregação dessas duas testemunhas. Agora, quem são essas duas testemunhas? Isso aí é para outro estudo. Então, nós estamos falando, respondendo a pergunta que os discípulos fizeram. Quando será a consumação do século? Então, quando vai terminar este século, né? Então, em Apocalipse 15, do 5 a 8, nos diz o seguinte. Apocalipse 15, do 5 a 8, nos diz: Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, aqui será o juízo de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Então, aqueles que preferiram a besta, preferiram a marca da besta, se curvaram e adoraram a besta, que é o próprio Satanás, então agora não tem mais oportunidade. Agora vem o juízo de Deus. E este juízo será na grande tribulação. Os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo. Então Deus mandou 144 mil pessoas pregando a palavra. Mandou as 2 testemunhas durante 3 anos e meio pregando a palavra. Mandou os anjos pregando a palavra. Então, quem não quis, agora vem o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Mas elas, a Bíblia diz que elas não irão se arrepender. Aqui o capítulo 16, do 1 ao 21, vou ler só alguns. Ouviu vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens. Aí então aqui vem o juízo de Deus. Se os irmãos quiserem ler, podem ler. Apocalipse 16, do 1 ao 21. Então aqui começa o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a salvação. Mas tem aqueles, né, que ficaram, aqueles que eram cristãos, que era a igreja Laodiceia, que estavam mais preocupados com o mundo, com as coisas do mundo, ficaram. E nesse tempo vão querer seguir a Cristo, só que vai ser muito difícil, né? Mas muitos ainda vão resistir, vão vencer, muitos vão morrer, né? Mas muitos vão
resistir, não vão ceder, não vão se curvar e vão permanecer firmes, né? E também um remanescente do povo de Israel. Então, nesse tempo será muito difícil para quem quiser servir a Deus. Mas quando acontecerá a consumação do século? Mateus 24, 29. Será a consumação do século. A resposta da terceira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Então, se os irmãos não estão entendendo, eu já dei 2 estudos, né? Os 2 últimos estudos sobre Mateus 24. Se vocês quiserem entender, vá lá nos estudos de Mateus 24, que tá aqui é uma série de estudos sobre esse tema. Seus irmãos, para entender, tem que começar do primeiro, não é? Então, Mateus 24, 29 diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui será a consumação do século. Será na segunda vinda de Jesus. Então será bem aqui, quando Jesus voltar para salvar Israel e assumir o seu poder que ele conseguiu lá na cruz, o poder do domínio do mundo, tirar das mãos do maligno, tirar das mãos dos que servem Satanás. Então será bem aqui. Então Jesus vai vir com todo poder, com toda autoridade. Aqui em Apocalipse 4, Apocalipse 14, Apocalipse 14, do 8 a 11, nos diz assim. Apocalipse 14, do 8 a 11, nos diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, do 8 ao 11. Vou ler bem aqui. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui nós estamos vendo o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo, mesmo depois dele mandar 144 mil homens pregando a sua palavra, 2 testemunhas lá em Jerusalém, todo o mundo vendo através da televisão, através das redes sociais, da internet, e os anjos gritando de uma nação a outra, cidade em cidade, bairro em bairro, todos ouvirão, mas muitos não vão querer.
não vão querer a marca da besta. Porque se não tiver a marca da besta, não vai poder nem comprar e nem vender. Então vão ter que adorar. Isto é a apostasia que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos do 3 e 4, mas 4 e 5, se não me engano, depois vocês vão ver aí. Então, o Apocalipse 14, do 14 ao 16, está falando dessas pessoas que irão beber o cálice da ira de Deus, serão atormentados. Então, aí também Jesus vai começar a colheita. Aqui no Apocalipse 14, do 14 ao 16, ele diz o seguinte, do 14 ao 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, meus irmãos, aqui é a colheita. Aqui é onde Mateus, em que eu vou ler Mateus, ele fala desta colheita, que é a separação do trigo e do joio. Então, bem aqui no Apocalipse 14, do 14 a 16, é onde Jesus vai fazer esta colheita, vai tirar, separar o trigo. Aqueles que ficarem no tempo do governo do anticristo e quiserem seguir a Jesus, então Jesus vai fazer a separação, vai usar a foice, quer dizer, vai separar. Mateus 13, do 17, Mateus 13, do 17, deixa eu ver aqui, Mateus 13, 17, diz assim: pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvistes e não ouviram. Deixa eu ver, Mateus 13, 17. Será que eu peguei o certo mesmo? Então, e ao semear uma parte, não é essa aqui não, eu peguei errado. É sobre o joio e o trigo. Eu peguei e fui errado. Mas lá Jesus fala que vai colher, bem aqui. Vou ler bem aqui. 17. Diz assim: colheita, deu 17. Então, os 13 do 17. Eita, Antônia, tu te atrapalhou toda. Bem aqui. Pois, em verdade vos digo que muitos... Joio não é este. Estou me atrapalhando. É bem aqui. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa.
ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Satanás tentou atrapalhar, mas não conseguiu. Seja bem-vinda, Odelita. Então, aqui está falando da colheita. Então, nesse tempo, aqui no Apocalipse 14, do 14 ao 16, e Mateus 13, do 40, botei foi errado, mas é do 40 ao 43, fala da colheita. Jesus vai separar o joio do trigo. O joio será lançado na fornalha. Que fornalha é essa? O inferno. Então, eles serão mortos e lançados no inferno e serão atormentados. Mas aqueles que permaneceram firmes em Jesus no tempo da grande tribulação, eles, como diz bem aqui, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus vai voltar, o seu cavalo branco, e vai derrotar Satanás. E aqui em Mateus 24, 31, ele diz o seguinte, Mateus 24, 31. Então a pergunta é a consumação do século. Na consumação do século, Jesus, quando vier para destruir Satanás com seu exército, os governos do mundo, aqueles que têm a marca da besta, e implantar o seu governo na terra, então aí será a consumação do século. Aqui em Mateus 24, 31, nos diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus vai vir com os anjos e também a igreja. Vem aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, a igreja vem com Jesus e os anjos já vão escolhendo aqueles que irão governar as nações com ele. Então, cada um vai assumir o seu lugarzinho. Já foram escolhidos. Então, os anjos vão pegar estas pessoas para governarem as nações. Já pensou? Tem mais de 100 nações no mundo. Então, quem vai governar é a igreja, junto com Jesus. Então, os anjos vão separar esses que irão governar com Cristo. E aqui diz o seguinte: reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não é da terra, é dos céus. Então, eles vêm com Cristo. E serão separados para governarem cada um no seu lugar. Então, o mundo tem muitas nações, muitos governos nacionais, tem muitos prefeitos, muitos governadores, muitos políticos, né? Só que nesse tempo não vai ser políticos. Vão governar com Jesus, certo? Então, Jesus já vem implantar o seu governo. Aqui em Apocalipse 20, do 4 ao 6, nos diz o seguinte. Apocalipse 20, do 4 ao 6, nos diz o seguinte. Apocalipse 20, do 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está falando dos que morreram no tempo do governo do anticristo. Então são aqueles que não subiram, mas também não aceitaram a marca, não aceitaram o domínio, o governo do anticristo. E diz aqui que eles foram decapitados. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Eles foram decapitados por quê? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, que é o falso profeta, que é Satanás, nem a marca na fronte e na mão, e viveram. Então, quando Jesus vier, estas pessoas, no tempo da grande tribulação, ou dos 7 anos do anticristo que forem mortos por causa de Jesus, porque eles não vão querer adorar a besta, eles não vão querer obedecer o anticristo, eles serão decapitados, serão mortos. Então, quando Jesus vier com a igreja, com os anjos, para tomar do anticristo aquilo que é dele por direito, porque ele já pagou o preço lá na cruz, então tomar o governo do mundo, ele vai assumir o governo. Então, estas pessoas serão ressuscitadas. Aqui diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eles viveram e reinaram. Serão ressuscitadas. Elas não serão arrebatadas. Quem vai ser arrebatada é a igreja. E isso antes do governo do anticristo. Então, estas pessoas que morreram no tempo do governo do anticristo, quando Jesus vier com a igreja, elas serão ressuscitadas e governarão com Cristo. Ou melhor, elas viveram e reinaram com Cristo. Reinaram também, né? Então, no Apocalipse 14, do 12 ao 13, nos diz o seguinte. Apocalipse 14, do 12 ao 13, nos diz o seguinte. 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então aqui está falando dos que morreram no tempo do governo do anticristo, né? Da grande tribulação. Então aqui diz que as obras deles os acompanham. Não serão salvos pela graça, porque a graça encerrou quando a igreja subiu. Então agora eles vão ter que crer em Jesus e vão ter que pagar o preço dessa fé. Eles vão ter que dar a sua própria vida, andar fugindo. Quando Jesus voltar, se tiver algum vivo, então eles já vão entrar com Jesus no governo de Jesus. Aqueles que receberam a marca da besta, todos serão eliminados, todos serão mortos, porque escolheram o anticristo, escolheram a besta, né? E se escolheram a besta, então vão ficar com a besta no inferno, né? Então, aqui em Apocalipse 19, do 11 ao 16, nos diz assim:
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui está falando de Jesus. Aqui é a vinda de Jesus para assumir o governo do mundo. Aqui será respondida a terceira pergunta dos discípulos. Então, aqui será a consumação do século, né? Então, aqui diz também, né? Então, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. 19, 16. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É lá em João 1 que diz, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui, esse é o próprio Jesus, o Verbo de Deus. Então, não vou ler tudo não, porque vai passar muito tempo, nós já estamos já está quase 1 hora. Vou ler bem aqui. Então, o fim chegará bem aqui. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco, que é Jesus, e contra o seu exército, que é os anjos, né? Os anjos e a igreja, não é? Porque vem todos juntos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, os irmãos podem ler os versos do 11 até o 21. Você vai entender melhor, porque fica muito grande para mim ler. Então, Jesus vem implantar o seu governo na terra, não é? E lá em Mateus, no capítulo... Deixa eu ler bem que aí vai se cumprir, não é? O que Deus falou lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, sobre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. Os descendentes da serpente são todos aqueles que receberam a marca da besta. São todos os que rejeitaram Jesus. E o descendente da mulher é Jesus, que venceu a besta. Agora aqui em Apocalipse 19, do 17 ao 21, diz assim, 17 ao 21. Eu vou ler bem aqui, vou ler bem aqui o 20. Mas a besta, o 21. Então aqui fala, né, que Jesus, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Aqui o 20... O 21. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então aqui, Satanás, ele não foi lançado no lago de fogo. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Então, aqui ele não foi lançado no lago de fogo, ele foi aprisionado, porque ele vai ser preso durante 1000 anos. Esses 1000 anos são
o governo de Jesus na terra. Então aqui não, quando Jesus estiver governando, não vai haver, Satanás não vai estar aqui, nem os que tinham a marca da besta. Então vai entrar no governo de Cristo aqueles que permaneceram vivos, servindo a Cristo no tempo do governo do anticristo. E aqueles que foram ressuscitados, que morreram no governo do anticristo, eles foram ressuscitados. Então, estas pessoas, juntamente com a igreja, iremos governar aqui na terra. Então, entraremos para governar na terra. Então, aqui em Mateus, no capítulo 24, né, que é o que nós estamos estudando, o versículo 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Então, aqui Jesus, ele vem, mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a lua, o sol, as estrelas irão cair. Seja bem-vinda, Ana Cristiana, já falei. Então, não é mais necessário a luz do sol, nem da lua, nem das estrelas. Eles vão perder o seu brilho. Por quê? Porque Jesus virá e Jesus iluminará toda a terra. Então, toda a terra será iluminada por Cristo. Então, não é mais necessário o sol, a lua e as estrelas. Não é necessário mais. E diz o que vai acontecer também, que vai acontecer, e os poderes dos céus serão abalados. Por quê? Porque esses astros não vão mais funcionar, não é? Então, a vinda de Jesus será gloriosa e a criação receberá um impacto, não é? Então, aí diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, aqueles que rejeitaram Jesus vão se arrepender, mas vai ser tarde, né? Eles serão mortos, serão lançados no inferno, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo, e depois o dragão, a Satanás, será preso por 1000 anos, enquanto Jesus vai governar nessa terra. Então, assim será a consumação do século. Será com a vinda de Jesus, governando e colocando Satanás e os dele no lugar deles. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos permanecer firmes a cada dia na presença do Senhor, sabendo que a volta dele está mais perto do que se imagina, porque a apostasia já está acontecendo. Nós já vemos que já tem 3 templos, né? Quem está assistindo aí a televisão, a internet, está sabendo. Tem o templo do judaísmo, dos judeus, dos cristãos e dos islâmicos. Então, isto é uma preparação para juntar-se todas as religiões. Então, isso é só o ensaio. Mas a apostasia mesmo será quando todos, marcados pela besta, adorarem a besta e fizerem a imagem e adorarem. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos estar preparados para o arrebatamento, não para a ressurreição, porque o arrebatamento será para a igreja, mas a ressurreição será para os que morrerem na época do governo do anticristo, porque rejeitaram a marca da besta, rejeitaram o governo do anticristo. Então vamos orar para encerrar, que os irmãos passem essa mensagem para frente, para outras pessoas, para que fiquem alerta, para se alertarem, para se prepararem,
para a vinda de Jesus, para que a igreja se aproxime mais de Cristo. Jesus está às portas. O que nós estamos vivendo agora é apenas as dores de parto. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina que devemos estar preparados, prontos para a Sua volta, para que possamos ser arrebatados. Que o Senhor abençoe cada irmão que está ouvindo esta mensagem, que seja edificado, que seja preparado, que esteja pronto, abandonando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, abandonando o apego das coisas deste mundo e se apegando cada vez mais à sua palavra, à sua vinda, que possamos estar prontos para o arrebatamento. Nos ajuda, Pai. Não nos deixe nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que os irmãos sejam abençoados, que o Senhor ajude a cada um no entendimento da sua palavra. E vá lá no meu YouTube, aqueles que não são inscritos, se inscreva lá e bote o seu bonzinho também aí. Então, até a próxima semana. Na próxima semana eu vou continuar esse estudo aqui, porque eu não concluí ele, certo? Não concluiu ainda, mas a gente termina sábado.